Olá, povo de Deus, tudo bem? Mais um dia aqui na presença do Senhor. Meu celular tá com a tela trincada, rachada, mas tá dando pra gravar vídeo, tá dando pra fazer várias outras coisas. E eu vim aqui hoje porque eu queria falar um pouco pra vocês. Eu pedi uma palavra a Deus, assim, veio no meu coração duas palavras, mas agora eu decidi por falar uma coisa. Sabe, a palavra de Deus diz que quando você estiver passando por provação e problemas na vida, né, por aflição, e você se manter forte, você é forte, mas se você se manter fraco, você é fraco. Mas tem outras palavras também, assim, que o ideal é que a gente seja forte, né, gente? Vamos pedir força a Deus. Sabe, quando o medo tá dentro de nós, a gente tá com medo, sabe o que a gente faz? A gente grita na nossa mente a palavra de Deus para espantar esse medo. Porque o medo, ele não vai sair dali só se você ficar, ai, medo, vai embora, ai, medo. Não, você tem que combater o medo com a palavra, sabe? É muito eficaz isso. Você tá passando por qualquer coisa assim, você tá com medo. O que vem na tua mente? Não temas, eu estou contigo. Eu te. Eu cuido de você, né? Jesus prometeu: eu estarei contigo até no fim dos tempos. Então, assim, se vier uma insegurança, será que Deus tá chateado comigo? Será que eu tô tão mal, assim, tô tão pecadora? Vem aquela coisa acusadora, porque a gente peca, né, gente? Quando a gente peca, vai lá num cantinho, fica lá, fala com Deus, se arrepende diante dele, pede perdão. Mas tu não tem que estar levando as culpas, sabe? Não fica com essa culpa, essa condenação, porque quem veio para quem fica nos condenando, a gente sabe quem é. Então, se a gente sentiu que errou numa coisa, você vai ali, fala com Deus, né? Se pede perdão a Ele. E você tem que continuar a vida, porque outra coisa, tem um negócio que acontece quando as coisas estão indo bem na nossa vida, né? A gente pensa, Deus está aqui, me abençoar, Deus está aqui, Deus está aqui. Mas saiba, quando não tá indo, as coisas não tá indo bem na sua vida, quando você tá passando por qualquer coisa, Deus também tá, porque ele nunca nos abandona. Ele vê a gente o tempo todo, ele sabe da gente o tempo todo, gente, não adianta. E isso é bom, porque se ele nos conhece, nos vê, isso é maravilhoso, porque ele vai nos livrar de muita enrascada. Olha, Deus é tão assim comparado a um pai bom, mesmo que o pai da gente, ele não quer nos ver fazendo nada errado. Não, ele nos corrige, né? Tem pai, tem pai que corrige batendo mesmo, tem pai que corrige. É do jeito dele, gente. Outra coisa que eu aprendi é não julgar os nossos pais. Ele fez isso, isso, isso. Gente, era o que ele tinha para fazer. Acredita, ele deu o melhor. Ele deu. Ele foi criado de um jeito, a tua mãe foi criada de um jeito. Então, assim, se tua mãe não é amorosa, não é aquela que te abraça, te beija, é porque ela foi criada assim. Ela não foi criada com abraço, com beijo, tá? Então, logo ela não vai também fazer uma coisa que ela não tem o hábito, porque ela não foi criada com aquilo. Então, assim, às vezes a gente, olha só, a gente quer julgar os nossos pais. Cara, se você vê que algo foi errado, que seu pai fez algo errado, que a sua mãe fez algo errado, não julga. Você simplesmente aplica aquilo de uma forma diferente. Não faz aquilo com seus filhos, pronto. Mas não pode, eu era do tipo que ficava julgando isso. Não, gente. Eu cheguei a uma maturidade que não. Meu pai e minha mãe, o melhor que eles pôde, ele deu pra mim. Eu acho que até melhor do que, sabe, muito melhor. Acho que eles se sacrificaram muito por mim. Então eu tenho que ver se é o sacrifício deles.
né? E foi muito sacrifício. E não eu hoje só tenho a agradecer, porque Deus me deu realmente os pais que eu precisava. E hoje eu sei o quanto eles passaram por tanta coisa na vida. Então a vida também deixaram eles com as sequelas da vida, gente. Né? As sequelas, coisas da vida. Então meus pais me deram o melhor que eles pôde. Minha mãe tá me dando até hoje o melhor que ela pode. Agora eu que tô mais cuidando dela, porque ela tá precisando. Mas, gente, é isso aí, sabe? A gente, às vezes, muitas vezes na vida, a gente pega e não tem aquela música? Que a gente, você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo. A gente tem essa tendência, muita gente, é uma tendência que eu vejo que é muita gente, os cristãos de hoje, colocam os pais, assim. Eu já fiz isso para ver o defeito dos meus pais, mas, gente, a gente culpar os nossos pais por tudo é realmente, como a música disse, absurdo. Eles são, de uma forma, certa forma, eles são crianças como a gente, sim, porque eles têm a criança interior dele, eles têm os traumas deles, eles passaram pelas coisas dele, eles passaram pela luta dele, eles passaram pelos processos com os pais dele, também que foi difícil. Não, gente, pai perfeito, mãe perfeita, pode até haver, né, aqueles que dizem, meu pai e minha mãe é perfeito. Eu acho que os meus pais foram muito, muito além do que, sabe, eu não sei se eu sou a metade do que os meus pais foram, do lado positivo, sabe? E porque tem um positivo e, claro, gente, todo mundo tem um lado negativo. E meus filhos, eu sei que eles vão ter muito trauma de mim. Não do que eu sou diretamente, e pode ser também, mas eles, com certeza, eles têm suas queixas de mim. Queixas as quais é igual eu não entendia meus pais. Hoje tem coisa que meus filhos, talvez, eles pensam, eu não entendo isso da minha mãe, né? O fato da bipolaridade, de eu me transformar em outra pessoa. Eu sou eu aqui, a bipolaridade, ela deixa os meus defeitos aguçados, assim, como se fosse de uma forma, sabe aquele laser? Se você bota um laser, uma coisa ali, a coisa aumenta. Tipo, não sei se você já assistiu, tipo, Patinhos, que coloca um negócio e a formiga fica grande. Qualquer coisa ali, um desenho animado, algum filme que tem um laser e pá, bota o laser e fica tudo extremamente grande. E é isso que a bipolaridade faz mesmo. Ela pega meus defeitos, que são, não diga que meus defeitos, meu particular, meu, sem a bipolaridade, eu não sou perfeita também não, né, gente? Ninguém é. Mas a bipolaridade, ela pega coisa em mim que nem ia existir, eu acho. Com certeza, coisas que eu jamais faria. Ela vem, agora você vai fazer. E, gente, eu brinco aqui, mas não é legal, não. É uma das piores coisas que ela faz é quando ela tá, né, ali em mim, chega em mim e olha pra ver como a generosidade de Deus. Eu fiz coisas quando eu entrei na minha crise, ele chegou ano passado, foi ano passado ou foi esse ano? Eu nem sei se foi ano passado ou se foi esse ano, gente. Mas Deus foi tão misericordioso que ele me permitiu não lembrar de muita coisa. Tem coisas que vêm só e graças a Deus, por isso eu dou graças, Senhor, graças a Deus mesmo. E graças a Deus que as pessoas não ficam jogando na minha cara as coisas que eu fiz. Deus é tão bom que o Espírito Santo, acho que é um jogo, meu primo foi me levar para constar e ele não ficou dizendo a besteira que eu fiz, a doutora. Ele só disse que eu não estava bem, que eu estava precisando. Assim, ele não me expôs. E naquele momento, muita coisa, gente, olha, eu estava totalmente sem saber o que eu estava fazendo. Eu não fiz nada que eu diga, eu faria, eu normal, não. E teve coisa que foi muito ruim, que eu sei que eu lembro só o começo, depois, graças a Deus, eu não me faz lembrar. Porque foi muito ruim, É um negócio que faz você fazer coisa com os outros, é um negócio que
Cara, você só lidar com a vergonha já é ruim demais. E você lidar com a culpa de ter feito coisa que você não faria com qualquer pessoa da sua casa é muito ruim. Eu dou graças a Deus a isso. Antes eu lembrava de tudo. E hoje eu vejo isso como um cuidado de Deus eu não lembrar. E das pessoas não ficar me lembrando e me jogando na cara. E eu vejo como também uma cobrança de Deus eu não lembrar os defeitos das pessoas, os que as pessoas me fizeram. Porque, gente, é tão ruim quando eu não tô bem, fica vindo na minha memória coisas que os outros fizeram, né? Esses dias veio à memória as coisas que eu fiz e eu chorei. Porque foram coisas que eu jamais devia ter feito. E as pessoas que têm dificuldade a perdoar, gente, elas não têm dificuldade só a perdoar a si, elas têm dificuldade de perdoar os outros. E têm dificuldade de perdoar a si também. É uma via ali, sabe? E outra coisa, dizem, né, que tem esse negócio bem que eu vi que é mesmo, que das coisas certo de temperamento. E o meu se enquadra no melancólico. Então, as coisas vão pro coração. E uma hora ou outra elas saem. Elas querem sair, querem relembrar. E é tão ruim, gente. Eu queria tanto assim viver em paz com isso, não ter que estar lembrando as coisas dos outros, sabe? Nem as minhas, coisa que já passou. Isso é muito ruim, mas isso não é porque eu quero também. É um momento de que o transtorno, ou a TPM, ou alguma coisa ruim tá ali em mim, pra mim tá lembrando as coisas dos outros. É uma raiva que dá. E a raiva não é bom, né, gente? O que a palavra diz é, vivemos em paz com as outras pessoas sempre que possível. Então também nem sempre é possível ficar em paz com as outras pessoas. Que pena, né? Porque não é, gente. É temperamentos, assim, temperamentos que batem um com o outro, que ali, por exemplo, tem temperamentos que são muito explosivos e eles são, digamos assim, eu não tô pra julgar, sabe, gente? Só pra dizer, eles dizem o que quer, entendeu? E eu sou a melancólica da situação que escuto e guardo, não porque eu queira, não porque eu ainda não. Eu quero muito que Jesus bote um escudo em mim para isso. Isso, graças a Deus, não. Ó, Deus é tão bom que ao tempo ele foi me tratando. Não foi só a bipolaridade que foi tratando, ele foi me tratando muita coisa, que eu era a pessoa que ficava relembrando, era todo dia, quando uma pessoa me dizia alguma coisa, uma palavra que doía, uma palavra atravessada, aquilo ficava. E Deus tem tratado isso comigo, sabe? Tudo que a gente pede a Deus em oração, uma hora chega, sabe? Se for uma coisa boa, chega. Eu peço para que eu seja mais perdoadora, mas porque eu não seja tola. Sabe aquela palavra da Bíblia que diz tola? Que você é meio tolo mesmo, que você não tem discernimento, sabedoria, né? Prudência, tudo assim. Porque as pessoas não têm o direito de fazer tudo que quiser. Quer dizer, o direito elas têm, porque a vida é dela, a boca é dela. Elas podem dizer e fazer o que quiser. Só que, gente, uma coisa é certo, a gente não deve aceitar todo tipo de tratamento. E quando eu digo aceitar, se você não quer brigar com a pessoa, não quer que brigas tá contra a Bíblia, tá? Brigas, coisa, é obra da carne, você não quer brigar, você simplesmente tem o direito de se afastar daquela pessoa. Ah, se afasta. Se a pessoa quer que te dê... Tem gente que ela é tão assim, tem um negócio tão grande na tua vida, que tu vai querer dizer um motivo, sendo que nem é que se afastou, mas sendo que o motivo real é porque ficou difícil de suportar, sabe? Suporte aos outros com amor. O amor que eu consigo suportar muita gente é esse amor que eu oro pela pessoa, que eu não desejo mal da pessoa, mas que eu amo de longe. Porque nem eu não vejo Deus dizendo, Jesus dizendo na palavra, você é obrigado a ficar com a pessoa que te maltrata, que te diz, que te tira a paz e que te acomete, te deixa doente, consegue te adoecer. Na Bíblia não tem dizendo. O suportar por exemplo, tem um pastor Antônio Júnior, que ele diz que suportar é dar suporte, né? Ajudar as pessoas em amor. Eu, na minha
Eu não sou pastora, gente. Uma coisa, mas eu entendo que é aguentar certas coisas, mas você não pode aguentar a vida toda, porque você deixar que a pessoa fique te pisando, pisando, e você, e eu quero não ser, mas até agora Deus está tratando isso em mim. Eu sou a pessoa que eu vou aguentando, e quando explode de uma vez, isso não é legal, né, gente? Tem uma frase muito na Bíblia, muito poderosa, que diz: fuja da aparência do mal. Se você, não quer dizer que a pessoa parece com o mal, mas às vezes o ambiente e as palavras que a pessoa diz, ou a própria pessoa, na tua concepção, ela é má para ti porque ela te julga, ela não é questão de julga, ela te trata mal, ela diz palavras grosseiras, isso. Uma coisa que eu tenho uma percepção, gente, eu não sei, isso não diz na Bíblia, certamente, mas é uma percepção minha particular, uma coisa que eu entendi. Você não tem que morrer para estar num lugar ou com uma pessoa. Você não tem que morrer, você não tem que morrer emocionalmente, você não tem que dar sua vida pelo outro, mas não, você tem que entender isso. Jesus deu a vida por nós todos. Mas nós não podemos estar morrendo em um ambiente, em um lugar. Nós não podemos estar morrendo por outra pessoa emocionalmente, psicologicamente, física. Não pode, gente. Não é assim que funciona. Tem lugar que o próprio Deus vai te tirar. Porque ele vai dizer, meu Deus, que negócio é esse? Sabe? Ele vai dizer, uma confusão dessa, como é que pode? Não, vamos dividir isso, vamos tirar. Não é porque a própria casa, digamos assim, se tiver uma casa dividida entre elas, o próprio Deus diz na palavra, ela não subsistirá, ela não vingará, ela não vai. Assim, se as pessoas, os integrantes da casa estão tudo ali brigando um contra o outro, você acha que Deus gosta disso? Você acha que é o que melhor? Você se afastar e morar em outra casa e ter paz com as pessoas da casa, ou viver todo mundo tão estressado, tão agoniado em um ambiente que eles ficam brigando, se roendo, Não, Deus não quer isso não, gente. Deus é um Deus de paz, um Deus de ordem. Então, sendo muito clara para aqui, Deus não quer que ninguém viva num ambiente, ele diz na palavra dele, uma casa que ele quer falar, não é a casa, as paredes ali, não. É quem mora na casa, né? Porque Jesus falava muito assim, palavras, e ele fala para dar para entender. Uma casa que estão ali todos contra si, ela não resiste, ela não subsistirá, não vai. É porque uma casa que a rocha está firmada em Jesus, que Jesus é a rocha, que todos sabem que tem que obedecer ali os mandamentos, porque todos estão ali na rocha, a rocha que é Jesus. E essa casa que é firmada sobre a rocha, ou seja, onde tem a rocha, você tem um conhecimento, que a palavra de Deus diz que não pode ter briga, porque briga não é de Deus. Não é que você uma vez ou outra não vai se estressar, mas já vai ali pedir perdão, já vai ali fazer as pazes e pronto. Porque se tiver o que são as obras da carne. Então vamos, isso é uma casa, ela não vai né? Obras da carne. Gálatas 5, 19 ao 20. São prostituição, ou seja, vamos só dar um exemplo aqui básico. Básico não, gente, um exemplo aqui que não deve acontecer de forma nenhuma. Se uma mulher, ela é casada, ela não pode se prostituir. Ou se ela também não é casada, ela também não pode se prostituir. Não deve, né, gente? Poder ela pode porque as pessoas fazem o que quer. Mas ela não pode se prostituir. A prostituição é um pecado. Aí, impureza. Ou seja, eu sendo cristã e sendo casada, eu tenho que tirar da minha vida tudo que é impureza. E se eu sendo cristã e não casada também, tudo que é impureza. Impureza é tudo aquilo que desagrada a Deus, é palavrões, você, é a pessoa, é dar em cima de outras pessoas, sabe? Uma mulher fica dando em cima de um homem. Isso é impureza. Tudo isso é impureza. E Deus não gosta de impureza.
E eu tenho que pedir cada dia mais a Deus, porque a gente luta, gente. A nossa carne é como se fosse uma coisa ali que ela é contrária ao nosso espírito. É carne versus espírito. O que você alimentar vai crescer mais. Se você alimenta o espírito, não tem aquele negócio da ovelha, do que o pai pergunta, o avô pergunta, o neto pergunta ao avô. Vô, eu sinto que eu tenho uma ovelha e um lobo dentro de mim. Como é que eu faço? Ele disse, aquilo que você alimentar mais, ele vai viver. Então é isso. Então, assim, ó, a lascívia, o que é a lascívia? É a sensualização desvariada. Não tem aquelas pessoas sem julgamento, gente, dando exemplo aqui. Uma pessoa se sensualiza, fica muito sensualizada. Bota uma roupa bem curtinha, um topinho, uma coisa ali que ela passa ali, os homens ficam olhando, fica dando aquele psiu, né? Fica dando aquele, falando, as coisas porque ela está hiper sensualizada. E nossas roupas não é que ela precisa ser um negócio assim, mas não deve ser nada exagerado, gente. Elas têm que vestir bem a gente, ela não pode puxar para a sensualidade, porque quando o homem vê uma mulher hipersensualizada, ele olha para ele olha aquilo ali e ele peca. Ela também está pecando, porque está hipersensualizada. Aí o pecado é um pecado, né, gente? Aí vamos lá. Idolatria. Idolatria vem de muitas coisas, né? O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que você foca tanto, que Deus perde o lugar na sua vida. Porque o nosso foco tem que estar diário, constante em Deus. Tudo que você bota acima de Deus é o que você acha que Ele tem o poder de resolver e não o próprio Deus, tá? Se você acha que uma imagem tem o poder de resolver os seus problemas e não o próprio Deus, porque Deus é vivo, Deus vive. Quem veio para morrer foi Jesus, assim, eu ainda sou meio assim para achar que Jesus e Deus é a mesma coisa. Para mim, quem veio foi o Filho, o Pai ficou. Então, assim, na minha concepção, então, assim, Deus nunca teve começo nem fim, ele simplesmente ele sempre existiu, ele é alfa e ômega. Se você acha que você entrar, você não é para agredir, tá, gente? Vou falar a verdade. É uma coisa que eu peço muito a Deus, porque eu sou tão tendenciosa a fazer coisa, mas isso eu tenho consciência. E eu sou tendenciosa, gente. Eu peco nas áreas que eu acredito que é pecado. E eu vou lá e faço. Entendeu? Eu tenho um quadro, que é um quadro simbólico de Jesus, que é um quadro. Eu sei que, porque tá lá na Bíblia, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê. Tem mãos, mas não pega. Tudo isso, ele não faz nada por você. Ele é um quadro. Eu tenho esse quadro único e simbolicamente como você olha e sabe que é um quadro que imita que Jesus, que não é o próprio Jesus. E que ele não faz nada por mim. Ele foi feito por mãos humanas e é só simbólico, tá? Eu não... E assim, eu acho que se eu me ajoelhar num pé... Eu acho não, eu creio nisso. Eu me ajoelhar, eu tô pecando uma vez quando eu não tava... Olha, a bipolaridade faz tudo que eu digo que é errado, gente. Sabe, é assim, ele não pode fazer isso. A bipolaridade vem... É como se fosse... Gente, eu acho muito que é uma espécie de demôniozinho. Que vem mesmo, ela vem pra botar eu pra fazer tudo aquilo que eu não quero fazer, que eu acho que é pecado, que eu sei que é pecado. Ela vem, a bicha é mal. É mal, eu digo assim, esse transtorno é mal, gente. É como se fosse um mensageiro de Satanás pra me esbofetear, igual assim o apóstolo Paulo disse. Então, assim, tudo que eu sei que é pecado, e eu peço a Deus tanto, que Ele me freie, me ajude. Freie essa doença em mim, porque eu não quero pecar, entendeu? Já é difícil você pecar, às vezes, no pensamento que você consumar pecados. Meu Deus, eu tô gravando esse vídeo, pai. Eu sei que o demônio sempre... Perdão se eu falar as palavras. Eu sei que o inimigo, ele sempre vem com represália sobre mim. Pai, em nome de Jesus, não deixa que o que eu esteja falando aqui, pai, faça viver na minha vida e que não deixe o inimigo ter nenhum poder sobre as minhas palavras. Eu oro no nome de Jesus. Então, assim, ciúmes. Quando é que ciúme
tem um ciúme falado na Bíblia que é um ciúme legítimo, que é um ciúme que Deus tem de nós, né? Que ele não gosta, ele não entregaria, não gosta de nós com outros deuses, né? Com qualquer outros deuses, ele não quer isso. Então esse ciúme é um ciúme legítimo. Quando a esposa perde seu marido para outra mulher, ela tem um ciúme que é legítimo. Mas o problema disso é brigas, porque o ciúme causa brigas. O ciúme causa divórcio, porque ciúme legítimo, o marido traiu com outra mulher, ou a mulher traiu com outro homem, é um negócio que é legítimo. Ou ele vai perdoar, ter a pureza de ter o coração tão mole a ponto de perdoar, mas tem consequência, tá, gente? Ai, meu Deus, como o pecado é ruim, como ele faz mal pra gente. Porque só em pensar nas consequências, só em pensar que você não quer pecar. Eu não quero pecar, gente. Meu maior sonho é fazer tudo que tá direitinho, fazer as coisas direitinho. Sabe? É uma luta pra não pecar, porque tem o pecado que você às vezes peca, em pensamento já sabe que pecou. Ou você peca por uma palavra, ou você... Mas a Bíblia fala que a gente peca e somos todos pecadores. Mas, gente, esses pecados grandes é tão difícil. Só na gente pensar, eu estou aqui, só em pensar, já causa um medo, um temor, uma angústia, uma coisa, sabe? E eu peço a Deus que me ajude, porque é difícil. Ciúme, né? Quem não tem ciúme, né? Quando seu marido olha ali pra outra mulher, fica ali, né? A gente tem, ou quando ele peca com outra mulher. E também a gente tem ciúme, né? Não deveria, nesse caso, é um ciúme justificado, mas isso vai dar briga, vai dar coisa, então é melhor deixar a pessoa pra lá. Se você não é capaz de perdoar um adultério, é melhor que você separe, porque é muito difícil, sabe? Muito, muito difícil. Aí discorda, gente, briga, discorda, um diz assim, a outra diz assim. Então, gente, é como a mulher tava dizendo no Facebook. Se você disse, se ela tá com um copo, que é vidro, uma taça de vidro, e a pessoa disse que ele é de inox, é inox, pronto. Não vai ficar discordando, porque eu acho que é assim. Isso é uma parte de orgulho também, quando a gente não quer engolir que tá errado e fica discordando do outro, e de dar isso, acaba se tornando em briga. Então, para de discordar dos outros, mesmo que você saiba que tá certo. Tenta mostrar de uma forma, se a pessoa não quer, se a pessoa acha, tem certeza que o certo é que deixa. É melhor aquele negócio, é melhor tá errado, é melhor tá errado, é melhor não ter razão do que tá brigando, do que perder a paz, então é isso. Facções nem, né, a gente quando pensa em facções, lembra aquele povo lá do Rio de Janeiro, das favelas que brigam, que tem aquelas facções criminosas. Então eu lembro disso, né? Deve ter outras facções pequenas que eu não sei falar. Inveja. Gente, isso é horrível, destrutivo, né? Inveja. Mas é uma coisa que a gente tem. A gente tem que colocar freio. Ou vai dizer que você nunca sentiu inveja de ninguém? A gente sente, né, gente? Mas quando a inveja vira algo destrutivo, você não quer que a pessoa tenha as coisas que ela tenha, você não quer que isso, não quer que isso, quer que a pessoa seja pior do que você, nunca quer que a pessoa suba ao grau que... Aí é ruim. Você tem que pedir a Deus, Senhor, me liberta da inveja, em nome de Jesus. Porque as pessoas têm o que elas têm, e é delas, e elas conquistaram. Então, vamos se alegrar com as conquistas dos outros. Aí, Bebê disse que eu tô julgando uma coisa que eu não bebo, né? Eu não bebo bebida alcoólica, aí eu bebo remédio controlado, né? Por isso, um dos motivos eu não bebo bebida alcoólica. E se eu gostasse da bebida alcoólica, a única que eu gostaria era o vinho, né? Eu creio que eu só o vinho mesmo. Aí as bebês disse, beber, ficar bêbado, brigar com as pessoas, né? De dizer o que diz ali só. Porque quando a pessoa bebe, é igual a pessoa bipolar. A pessoa bipolar, ela tá de boa, mas ela sem a medicação dela, ela sem todo aquele cuidado, ela vai dizer coisa que não é para dizer, vai brigar com pessoas, vai, né? Causar problemas, porque é isso.
Então, eu não julgo, gente. Nada aqui eu julgo, não, tá? Não é julgamento. É só dizendo que a gente deve evitar ao máximo. Glutonaria, gente, isso é difícil porque eu sou uma das pessoas que como muito. Mas eu tenho que cuidar, né? Não posso estar comendo demais, porque se eu comer demais, se eu viro um glutão e a glutonaria faz mal, né? Dá problema de saúde e tudo. Tô observando aqui um carocinho. Carocinho no meu braço, eu tenho um outro na perna, mas diz que é normal. Aí, ó. Glutonaria e coisas semelhantes. O que é semelhante a isso é obras da carne. Obras da carne desagrada a Deus. Logo, obras da carne são pecados. E que o pecado protege a gente. Não é só para agradar a Deus, não. Você não peca, não. Você não peca porque Deus quer que você se abstenha de coisa errada. Você pare de fazer coisa errada, porque as coisas erradas vão ter consequência para quem faz as coisas erradas, né? Então, assim, a respeito das quais vos declaro que, como já outrora vos provém, que não herdarão o reino de Deus. Gente, tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Gente, olha o peso disso. Não herdar o reino de Deus porque pratica isso aqui. Meu Deus, né? Tamanho do problema. Pra ficar agora, pra gente ter um alívio e querer fazer os frutos do Espírito, gente. Eles são poucos, mas são tão bons, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão. Acho lindo esse mansidão. Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você tá entendendo? Contra essas coisas não há lei, não há lei. Deixa eu dar uma florzinha aqui. É porque não há lei. Não há lei que vale se você estiver fazendo isso, essas coisas certinho, eu creio que assim, não há nenhuma lei que vale dizer que você tá errado, que você tá, sabe? Não há lei pra julgar porque você tá fazendo as coisas certas. Então, agora tem uma coisa que às vezes a gente tem dos espíritos. Aí tem um do espírito, aí falta outro, aí depois a gente tem o outro, falta o outro. A gente devorar, a gente dia por dia para ter todos os dons do Espírito, o fruto do Espírito. Ah, gente, que lindo. É lindo. E a gente vive aqui, gente, nesse corpo carnal. Mas uma coisa, a gente tem que confiar em Deus. A gente vai conseguir ser melhor do que o que é. A gente vai conseguir ter a paz que intercede o entendimento humano. A gente vai entender que Ele tá com a gente. Que Ele não nos vai jogar fora assim como Ele vai. A gente busque Ele. Ele vai restaurar a nossa vida. Ele vai, gente. Deus é tão bom. Ele restaura aquilo que tá quebrado. Às vezes o vaso tá quebrado, Ele não joga fora o vaso quebrado. Ele restaura e faz algo novo. Com a mesma matéria, sabe? Ele faz. Deus, Ele é assim. Então, vamos confiar na bondade, na fidelidade dEle. Porque Ele nos ama. Nos ama. E não dá pra viver direito sem Ele, não, gente. Não presta, não. Não tem... Você tem que estar, sabe? De acordo com Ele. Você ainda vai errar. E você vai pedir perdão e vai tentar de novo, sabe? Ele disse que o justo cai 7 vezes, mas 7 vezes ele levanta. Então, as nossas quedas, às vezes quando a gente levanta porque Ele é quem nos levanta,
Ele dá algo novo para você mexer, para você fazer, ele te dá outras perspectivas de vida, ele te dá a vontade de seguir fazendo o correto, ele te perdoa e continua cuidando de você. Deus é bom. Então, até a próxima. Desculpa ter falado demais. Se Deus quiser.